Olá, minhas valiosas, meus valiosos. Quem é minha leoa imparável já comenta aqui. Quem é valiosa minha da mentoria Salto de Fé, vocês podem também comentar aqui. E bom dia, boa tarde, boa noite, independente do horário que você esteja vendo esse vídeo. Hoje eu quero falar com vocês algo bem importante e essencial, que se chama alinhamento energético. Paty, para que eu vou usar esse conteúdo? Para tudo. Absolutamente tudo o que você quiser realizar na sua vida, é importante que esse seja o seu primeiro passo. Porque o que acontece? Eu vejo as pessoas pedindo, né? E elas acabam não sendo atendidas e vira uma raiva do mundo, um ódio de Deus, uma raiva do dinheiro e etc. Quando, na verdade, o maior problema de pessoas que não conseguem realizar os seus desejos se chama alinhamento energético. E, gente, eu já passei isso, já vivi isso durante boa parte da minha vida, até que esse ensinamento pudesse ser trazido de uma forma muito clara para mim por Deus, Criador, Pai das Luzes, enfim, como você escolher chamar, tá? Mas Deus começou a ministrar isso no meu coração de uma forma muito forte, para que eu pudesse corrigir os meus comportamentos que estavam me afastando daquilo que eu vinha pedindo. E por muito tempo, gente, eu vivia a minha vida com raiva de Deus, com ódio de Deus, com ódio do dinheiro, com ódio do universo, com ódio de classe social, com ódio de governo, me sentindo uma vítima, me sentindo uma perdedora, me sentindo uma fracassada. Só que depois que eu comecei a entender de fato como é que as coisas funcionam com Deus, como é que as coisas funcionam no universo e como é que as coisas funcionam quando a gente decide adultecer e se responsabilizar pelos nossos processos e pelos nossos sonhos, e inclusive nos responsabilizar por liberar da nossa vida aquilo que não nos faz bem, aquilo que não nos agrega, e parar de cobrar de pai, de mãe, tio, vovó e até mesmo culpá-los pelas coisas que aconteceram com a gente. Quando a gente escolhe realmente sair dessa posição e olhar para si com mais amor, e olhar para si com comprometimento, com o mapa nas suas mãos, né? De como que você pode fazer para realizar os seus desejos, você percebe que a vida ela se torna muito mais leve e muito mais fácil do que as pessoas pintaram ela, né, para nós. Gente, bom, eu sou a Patrícia Pilã. Eu cresci num lar extremamente assim abençoado no sentido de aprendizado. Eu aprendi muito com o meu pai e com a minha mãe. Nós não tínhamos a melhor condição financeira, tá? Pelo contrário, sempre vi meu pai e minha mãe extremamente preocupados com o dinheiro, sempre vi o dinheiro sendo um problema, sempre vi o meu pai se colocando muito como vítima do mundo, como um coitado, como uma pessoa que ninguém queria ajudar ele, como uma pessoa que todo mundo queria prejudicar. Meu pai com muita raiva, raiva de pessoas ricas, raiva de pessoas poderosas, raiva disso, raiva daquilo. E também cresci num ambiente em que a minha mãe, ela tinha muitas questões também de inferioridade. Então, por muito tempo, ela não conseguia entrar em lojas que eram lojas de marca, lojas de luxo, lojas que tinham um valor mais alto, né? Enfim, e aí eu sempre cresci acreditando que existia uma distância muito grande entre eu e as coisas que eu queria, entre eu e as coisas que eu desejava, entre eu e as coisas que eu sonhava, que eu queria mesmo conquistar. E eu sei que talvez você que esteja me vendo, você que esteja me assistindo, esteja nesse certo cansaço. Ah, mas eu estou pedindo tantas coisas, e é o que eu ouço, gente. 98% das pessoas que sentam na minha mesa, seja para fazer uma mentoria de fé, seja para fazer uma mentoria de negócios, porque para você que não me conhece ainda, prazer. Eu sou a Patrícia, sou mentora de vida e sou mentora de negócios também. Sou mentora da mentoria Salto de Fé e sou mentora da mentoria Golden Steps e dona do curso também de vida e mentalidade Leoa Imparável.
E eu sei que a maioria das pessoas, quando chegam até mim, ou quando chega até um conteúdo meu, elas chegam um pouco cansadas, ou um pouco desanimadas, ou até mesmo frustradas. Por quê? Porque são pessoas que vêm fazendo muita coisa, tentando muita coisa, tá? Se batendo para fazer muita coisa ao mesmo tempo e não conseguindo resultado que querem. E vem fulano, ciclano, beltrano, outras pessoas fazendo muitas vezes menos do que elas, ou até com um potencial menor do que elas, e aí se frustram. Nossa, mas até aquela pessoa ali que tem um conteúdo ruim, que é isso, que é aquilo, ela tá vencendo. Sim, gente, porque vence não é quem faz mais, mas é quem tem atitudes alinhadas com os seus sonhos e os seus desejos. E aí o que acontece? Muitas vezes você não consegue realizar as coisas que você quer nos detalhes, nos pequenos atos. E esses pequenos hábitos vão te deixando cada vez mais frustrada e distante do seu sonho, daquilo que você achou por um momento que você poderia conseguir, poderia realizar. Mas depois de tanto cansaço, de tanto nadar e de perceber que você não estava conseguindo chegar naquele local, você foi desanimando, né? Você foi se entristecendo. E eu já passei por isso. Como eu estava contando para vocês, nem tudo que eu desejei na minha infância, e nem tudo que eu desejei durante a minha adolescência, e durante uma parte da minha vida adulta, eu pude ter. Por quê? Porque eu vim de um sistema familiar que as nossas condições eram um pouco limitadas. Então eu via, por exemplo, o pessoal viajando para a praia, nas férias com os pais, viajando para a Disney, viajando para fora do país, fazendo N milhões de coisas, né? E eu passando férias ali com os meus avós. Então não tinha nada de grandioso na minha vida. Eu não era uma pessoa que podia, por exemplo, usar roupa de marca, esse tipo de coisa. Mas eu tinha o estudo. Eu tinha o que eu carreguei dos meus pais e carrego até hoje de melhor, que é o estudo, que é o hábito da leitura, que é assistir coisas e o principal, gente, nunca se satisfazer com a condição atual. Por mais que o meu pai fosse uma pessoa extremamente difícil de lidar, com alguns pensamentos bem contrários àquilo que eu acredito e aquilo que eu quero para minha vida, meu pai sempre foi esse exemplo para a gente de nunca parar, de nunca desistir, né? E de não se contentar com a situação atual. Então, eu sempre vi meu pai buscando algo maior, né? Sempre buscando uma mudança, sempre buscando um movimento, né? Da forma dele, mas isso foi o que eu absorvi. Então, isso foi despertando em mim aquela inquietação da vida, sabe? Aquela inquietação de que existe algo mais do que isso. Não é possível que a minha condição financeira seja essa. Existe algo maior para mim. E a minha mãe sempre foi uma pessoa que sonhou muito e teve muita fé. Então eu trouxe um pouco, né? Por isso que eu falo que eu fui extremamente abençoada, porque eu trouxe a atitude, o movimento, né? E até mesmo essa um pouco de autocobrança do meu pai, e eu trouxe essa questão de sonhar, de fé, essa delicadeza, essa generosidade dos meus pais. Então, de fato, eles foram os pais perfeitos para mim. Por mais que eles não acertaram 100% comigo, as coisas que eles me deram foi o suficiente para que hoje eu possa viver, né? E ter a vida que eu tenho. E ir para a vida. E aí, gente, o que que acontece? Eu sempre tinha essa insatisfação de não aceitar aquela condição para mim. E sempre acreditar que não, eu posso. Eu posso ter uma condição diferente, eu quero conquistar uma condição financeira diferente e de vida mesmo, de experiências, né? Não é possível que não, eu nunca poderia sair do país, né? Não é possível que eu nunca poderia viver sem ter um celular melhor, sem ter um iPhone, sem ter um propósito na minha vida, porque desde sempre eu gostei de influenciar pessoas, desde sempre eu gostei de transformar pessoas e de me sentir útil de alguma forma, seja no universo ou seja na vida de alguém. Isso é uma coisa que é uma coisa muito forte dentro de mim e faz parte do meu propósito de alma. E aí, pessoal, o que que acontece? Na maioria das vezes, a gente não consegue conquistar aquilo que nós desejamos por um certo tempo da nossa vida,
porque nós não nos alinhamos, ninguém nos conta a verdade, né, sobre, de fato, o relacionamento com Deus. Eu não sei vocês até podem colocar aqui para mim nos comentários, mas eu cresci com uma visão de que Deus era um Deus distante. Deus era um Deus que ele estava lá e eu era tão pequena que quem era eu para pedir alguma coisa para Deus? Eu não era digna de pedir nada para ele. Eu não poderia pedir nada para ele. E se eu quisesse algo, eu teria que sofrer, eu teria que me humilhar, eu teria que apanhar muito da vida para lá no final da vida conseguir um pouco de conforto, um pouco de paz. Porque basicamente foram esses os exemplos que eu tive na minha vida. E aí eu comecei a ter uma grande rixa com Deus. Então, quem olha hoje e me vê falando tanto de Deus, me vê falando tanto de projetos, de manifestação, de cocriação, de realização, de alinhamento energético e etc., né, e de fé, vocês nem imaginam as batalhas que eu já travei com Deus. E chegou um momento da minha vida, gente, que eu simplesmente não queria nem ouvir falar o nome desse senhorzinho, dessa energia chamada Deus. Ok? Só que, aos poucos, né, quando eu fui crescendo, e eu tive esse período grande de rebeldia contra Deus, e gente, quase assim, né, que Satanás, o inimigo, etc., né, as forças ali, as forças obscuras, elas tomaram o meu coração de tanto ódio, assim, que eu sentia de Deus. Eu pensava assim, bom, faço mesmo, né? Aquelas pessoas que vão lá e fazem pacto, porque pelo menos aquele senhor lá de baixo, ele ouve aquelas pessoas, né? Ele dá alguma coisa, né, para aquelas pessoas. Esse senhorzinho aqui de cima não quer nem saber que eu existo, nem se mostra presente na minha vida. E teve um dia, ao longo da minha infância e a minha adolescência ali, que eu parei com esse discurso, simplesmente parei e comecei a perguntar: bom, mas se você existe mesmo, eu preciso saber que você existe. E eu comecei a ter algumas provas que de fato Deus existia na minha vida. E, gente, um dos fatores de eu não ter de eu não ter naquele momento um bom relacionamento com Deus é porque eu não tinha um bom relacionamento com meu pai. Meu pai era uma pessoa e ainda é uma pessoa que eu não. Ele é extremamente difícil de lidar. Então, ele tem muitas ideias que eu respeito e permito que ele seja quem ele é, mas não comungo, né, da mesma visão. E meu pai tinha e tem ainda umas questões muito machistas e que eu não concordo, então, ok. Mas quando você é criança, quando você é adolescente e você está sob o domínio de alguém que você confia, isso faz com que essa pessoa ela tenha um poder muito maior de te machucar, de te ferir. E meu pai, inconscientemente, porque eu sei que ele fez o melhor que ele podia com a consciência que ele tinha, ele me feriu muito. E isso fez com que muitas vezes eu odiasse Deus por ter um pai daquele. Eu odiasse Deus pela condição financeira, pelo sofrimento dos meus pais. Eu odiasse Deus por ter me dado aquele pai. Então eu criei uma grande frustração mesmo em relação a Deus. E comecei a agir de uma forma como se eu estivesse sozinha, né? E pensar dessa forma como se eu estivesse sozinha, como se eu não tivesse absolutamente ninguém para contar. Então, tudo que eu queria conquistar na minha vida, eu pensava, nossa, é eu por mim, né? Eu por mim e pronto. Só que aí eu comecei a amadurecer mais para o final da adolescência e para o começo da minha vida adulta. Deus começou a falar comigo mesmo, sabe? Começou a me mostrar coisas boas acontecendo na minha vida. Eu comecei a ter alguns sonhos, eu comecei a ter algumas revelações com o Espírito Santo. E eu não tinha proximidade com o Espírito Santo, depois eu fui entender que era o Espírito Santo. E até que um dia Jesus, eu vi, né? Acordei no meio da madrugada e eu vi Jesus sentado na beira da minha cama. E foi uma das conversas mais bonitas que eu tive com Jesus. Jesus me chamando de volta. E Jesus falando para mim, filha, eu não te abandonei. Não existe nenhum filho meu que é abandonado.
Não existe ninguém que me chama e não é ouvido. E aí ele falou: eu posso estar entre muitos, mas se você não estiver lá, deixarei eu, os muitos, para te buscar. E não, gente, eu não li a Bíblia, eu fiz bem pouco, tá? Eu fiz catequese, mas assim, zero. Depois que eu fui entender, né, que essa era a questão, a passagem bíblica, né, das 99, de Deus deixar lá as 99 ovelhinhas, né, para buscar a ovelhinha perdida. E aí eu era aquela ovelhinha perdida. E aí eu entendi que naquele momento, realmente, parece que alguma coisa tinha acontecido, que tinha permitido que Deus utilizasse de pessoas, utilizasse de situações e utilizasse inclusive do filho dele e do seu espírito para me buscar, para me reencontrar. E aí, naquele momento da adolescência para a vida adulta, minha mãe começou a frequentar um grupo de oração da Grande Fraternidade Branca. E foi fantástico, né? Apesar da minha família, meus avós tocarem no centro espírita e serem meu pai médium, né? Enfim, meus outros avós católicos, mas todo mundo muito espiritualista, eu não sentia clareza, sabe? Naquela comunicação com Deus, eu não sentia vontade, né, de ter um relacionamento com Deus. E aí, quando minha mãe começou a ir nesse centro de oração da Grande Fraternidade Branca, foi onde minhas barreiras com Deus começaram a baixar. E foi onde eu comecei a sentir mais a presença do Deus vivo no meu coração. Então, quando as pessoas perguntam para mim, Paty, você é grata, né? Você tem respeito por todas as religiões? Sim, gente, eu tenho respeito. Porque eu conheci todas as religiões e eu passei por todas as religiões para chegar onde eu tô hoje, né? E eu sei que Deus utilizou cada uma daquelas pessoas ali para conversar comigo, para ele me trazer até hoje o momento que ele quer me usar. Então, uma coisa que vocês precisam aprender é que sim, é importante a gente ser grato pelo nosso passado. Eu sou grata por cada médium que me deu uma mensagem. Eu sou grata por cada passe que eu tomei. Eu sou grata por cada oração, sabe? Eu sou grata por ter conhecido esse centro da Grande Fraternidade Branca, porque foi lá que me apresentaram Jesus. E que eu pude entender de fato o que era Jesus. E que eu pude amar Jesus genuinamente pela primeira vez. E entender a grandiosidade desse ser. E voltar. Então, Jesus foi um dos meios que Deus utilizou, além de todas essas pessoas, né, para curar o nosso relacionamento e para começar a mostrar a grandeza dele na minha vida. Então, tenham gratidão pelo passado de vocês, por mais desafiador que tenha sido. Sabe por quê, gente? Eu não tive o pai físico, né, o pai terreno mais amoroso do mundo. E isso me fez, quando eu comecei a conhecer Deus, isso me fez buscar o amor de um pai. Isso me fez buscar o amor genuíno e verdadeiro. E isso me fez confiar em Deus de uma forma extraordinária e me encontrar em Deus de uma forma extraordinária. Então, sim, eu comecei a ter gratidão por não ter recebido esse carinho, por mais doloroso que tenha sido, não ter recebido o carinho do meu pai, não ter recebido o amor, não ter recebido aquilo que eu esperava, né, que um pai desse, a minha expectativa, a minha projeção sobre o papel de um pai, por mais que eu não tenha tido isso suprido, foi em Deus que eu encontrei o verdadeiro amor. E talvez, gente, se eu tivesse um pai legal, isso ou aquilo, talvez na configuração e dentro da minha personalidade, muito provavelmente eu não teria buscado Deus e eu não teria metade da fé que eu tenho hoje. Só que naquele momento eu não entendia isso, e tá tudo bem. Só que em uma das minhas conversas com Jesus, e que eu comecei a sentir de fato a presença de Deus, Jesus falou para mim, filha, eu não posso entrar em terreno que já está ocupado. Eu falei assim, eu não entendi. E, gente, não tenham medo de falar não entendi pro Espírito Santo. Não tenho medo de falar não entendi para Jesus. Não tenho medo de falar não entendi para Deus.
Porque você pode ter certeza que se for o momento, eles vão te explicar com maior amor. E se não for o momento, Deus vai te falar, no momento certo você vai entender. E tá tudo bem. E a gente sempre entende. E eu falei assim, não entendi. E aí Jesus falou assim, o seu coração, ele tá tão corroído, o seu coração, ele tá tão cheio, a sua vida, ela tá tão cheia de mágoa, de tristeza, de arrependimento, de autocobrança, de falta de perdão, que eu não consigo entrar. Não tem lugar para mim. Ele falou, porque a partir do momento em que eu entrar, nada disso mais vai ser necessário. Ele falou, só que agora eu vou te deixar com duas escolhas. E amanhã, nesse mesmo horário, eu volto para saber de você qual a sua escolha. E Jesus falou assim para mim, não tome essa escolha de prontidão simplesmente emocionada com o momento. Pense e pondere sobre o que você verdadeiramente quer da sua vida. E eu vou te permitir fazer essa escolha. E eu vou te amar, independente da escolha que você fizer. E foi aí que eu entendi que Deus nos ama. Só que Deus é tão gentil, tão amoroso, que Ele vai te permitir fazer a sua escolha. Mesmo sabendo que essa escolha vai te fazer sofrer, mesmo sabendo que essa escolha não é a melhor para você. Só que Deus é tão pai, tão amoroso, tão a energia de amor incondicional, que Ele vai te avisar que essa não é a melhor escolha. Ele vai te mostrar que essa não é a melhor escolha. Ele vai te dar sinais de que essa não é a melhor escolha. Ele vai trazer pessoas para ministrar no seu coração que essa não é a melhor escolha. Ele vai te trazer, às vezes, um incômodo no coração, uma tristeza, um aperto, uma insatisfação, um peso, um pesar, para te mostrar não é bem esse o caminho. Ou não é esse o melhor caminho. Só que até então, gente, eu nunca tinha tido essa visão de Deus, de respeitar o nosso livre-arbítrio e dizer amém para as nossas escolhas. E eu também não tinha noção do quanto as nossas palavras criavam e davam um rumo, direcionamento para a nossa vida. E aí Jesus falou para mim, eu vou tirar duas escolhas. Você pode continuar caminhando com o peso do que foi feito para você no seu passado. E ele falou, e minha filha, eu não estou dizendo que você deve conviver com o que te feriu. Então, quando as pessoas me perguntam, tá, mas como que é a tua relação com teu pai hoje? De respeito, gente, mas eu dificilmente convivo com meu pai. Eu escolho respeitar, eu oro por ele. Mas eu não me coloco em situações que me ferem. Eu não me coloco em situações que eu sei que aquela pessoa vai me ferir. Não, hoje não mais. Eu perdoo, mas eu escolho o que de fato está alinhado com aquilo que eu quero para mim. Então, perdoar não é você se obrigar a ficar naquela mesma situação que te feriu, não. Perdoar é você olhar para aquilo que te feriu e falar: você não vai me dominar. Você não vai ter domínio sobre mim. E todas as maldições e pragas que você jogou sobre mim não é o que vai determinar a minha vida. O que vai determinar a minha vida é o que Deus diz sobre quem eu sou. E tudo que Deus diz sobre quem eu sou está na Bíblia. E nada menos do que vitoriosa, nada menos do que valiosa, nada menos do que virtuosa, nada mesmo menos do que grandiosa, nada menos do que amada e provida. Então, quando eu entendi o que Deus oferecia para mim, o que Jesus estava ministrando no meu coração e que o Espírito e a forma como o Espírito Santo me tocava, eu entendi que eu não queria nada menos do que isso. Eu não queria mais nada que me oferecesse menos do que o meu verdadeiro Pai estava me oferecendo. E foi aí que eu aprendi a liberar essas questões do passado. Porque quando Jesus falou para mim, filha, você tem duas escolhas. Ou você fica presa aos seus acontecimentos do passado e nessa dor infinita, porque, gente, eu tinha muita mágoa do meu pai. Eu tinha uma dor extremamente profunda das coisas que meu pai fez comigo, das coisas que meu pai falou comigo, das coisas que o meu pai e minha mãe tinham muita mágoa disso.
E tá tudo bem, porque foi a forma como ele foi tratado. E ele não conseguia naquela época fazer algo diferente daqui, entende? Eu não poderia mudar meu pai, mas eu poderia sim mudar a Patrícia. Eu poderia sim não permitir que aquilo que aconteceu comigo acabasse com o resto da minha vida, entende? E aí Jesus falou isso comigo, ministrou isso no meu coração, que ele estava me deixando naquela noite com duas escolhas. Ou isso, eu continuava presa àquelas questões do passado e definindo que as coisas na minha vida não davam certo, porque meu pai tinha falado, porque isso, porque aquilo outro. Ou Jesus estava ali para me mostrar que existia um novo caminho para mim. Só que nesse novo caminho não caberia a bagagem do caminho antigo. E que a escolha era minha. Que eu tinha que ou me libertar das minhas bagagens e viver algo novo, algo que meus olhos jamais acreditaram que poderiam ver. E aí Jesus falou a única coisa para mim, ele falou: o único preço que você vai pagar é o preço do perdão. É o preço do arrependimento de ter segurado tantas coisas ruins dentro de você e perdoar. E se arrepender também das coisas ruins que você fez, que você pensou, que você falou. E se perdoar. Essa é o único preço que eu estou te pedindo. Para que você possa viver algo novo, viver algo diferente, viver algo mais grandioso. E aí, de prontidão, óbvio que eu queria escolher, né? Óbvio que eu queria escolher viver algo grandioso. Só que Jesus falou para mim: pense durante esses momentos. E eu volto em breve para saber da sua escolha. Jesus já sabia da minha escolha. Ele sabia do meu coração. Porque Deus sabe do nosso coração. Deus nos conhece, gente. E por que eu falo Jesus e Deus, né? Porque é a Santíssima Trindade. Pai, o Filho e o Espírito Santo. Eles já sabiam do meu coração. Só que Deus também conhecia a filha que tinha e conhecia o tamanho da minha dor. E sabia que naquele momento eu liberar tudo aquilo não ia ser uma tarefa muito fácil sozinho. Então eu sentei no outro dia e tive essa conversa, né? Fechei os meus olhos e falei assim: olha, eu quero, né? Eu quero, mas eu não sei nem por onde começar. Eu tenho tantos sonhos, eu tenho tantos desejos, eu tenho tanta vontade, eu tenho tanta coisa dentro de mim, só que eu tô tão cheia que eu nem sei por onde começar. Eu preciso de ajuda. E eu quero que você anote isso no seu caderno. Se você verdadeiramente quer realizar as coisas mais rápido, primeiro ponto, elimine as bagagens do passado. Sabe por quê? Enquanto você ficar presa no arrependimento, na mágoa, no ódio, na vingança, na raiva daquilo que te fizeram, mais disso você se torna. E eu não tô falando que é fácil. Eu não tô falando que é fácil, porque eu sentei e pedi ajuda para Deus. Falei, eu não consigo perdoar sozinha. Eu não consigo. Eu não consigo admitir que alguém possa ter feito isso com uma criança. Eu não consigo admitir que eu tenha sido humilhada dessa forma. Eu não consigo admitir que tenham falado isso para mim. Eu não consigo. Eu não consigo admitir que eu também tenha desejado o mal dessa pessoa, que eu tenha desejado a morte dessa pessoa, e etc. Eu não consigo, Senhor, olhar para as minhas sombras sozinho. E você não precisa fazer isso, tá? A gente não tá aqui para fazer nada sozinho. A gente não precisa fazer sozinho. Mas o primeiro ponto é que a gente precisa dar o primeiro passo, que é a escolha. Eu não escolho mais me tornar o que falaram que eu era. Eu não escolho mais me tornar o que disseram sobre mim. Eu não sou o que disseram sobre mim. Eu sou o que ele diz
sobre mim. E eu sei que me falaram isso, mas eu escolho o perdão. Por mais que isso tenha me doído, eu escolho o perdão. Gente, o perdão, ele não é do dia para noite. Ele é diário. Ele é diário. Tem horas que vem ainda algumas coisas que às vezes o meu pai nem fez comigo, mas fez com a minha irmã. E aí eu fico, sabe? E antes de eu entrar naquela energia, assim, Deus já fala comigo: perdoa. Ele aprende tanto quanto você. E aí eu olhei e pensei, bom, quando Deus me falou isso, pensei, bom, se Deus me olha com tanto amor e olha cada um dos seus filhos com tanto amor, quem sou eu para pegar o martelinho e dar uma de juíza? Eu não sou juíza de ninguém, nem quero ser, porque eu não quero juízes também atrás de mim. Só que eu carregava tanta dor que naquele momento em que eu comecei esse processo e escolhi o perdão, eu precisei pegar uma lista, gente, e escrever. Então faça isso. Vocês vão ver o quanto é libertador você colocar tudo que te machucou em folhas e folhas e folhas e folhas. Eu não sabia muito bem o que eu estava fazendo, mas quando eu comecei a colocar isso para fora, quando eu comecei a tirar isso dentro de mim, quando eu fiz essa escolha de não carregar mais essa bagagem, a coisa começou a mudar. E eu comecei a falar, olha, eu não sei por que você fez isso. Comecei a imaginar a pessoa na minha frente. Gente, eu não tinha nenhum conhecimento a fundo, tá? Naquela época, nem terapêutico, nem psicológico naquela época, e nem profundo de religiões. Mas eu falei, a partir do momento que eu falei para Deus, eu quero ser guiada por esse caminho, porque eu não sei onde começar. Deus me passou esse primeiro exercício. Então, a primeira coisa que você tem que fazer é a escolha. E eu vou te fazer a mesma pergunta que Jesus fez para mim naquela noite. Qual é o caminho que você quer? Você quer continuar no caminho de carregando toda essa bagagem? Gente, eu sei que no começo é desafiador, porque inclui o nosso ego, porque inclui de fato o nosso ego, inclui o nosso orgulho, porque aquela pessoa jamais poderia ter falado sim, mas ela falou. A gente não tem como mudar o passado. Mas você tem como administrar o que você vai fazer com o que ela falou sobre você. É uma escolha. Quando a gente começa a olhar a vida dessa forma, você entende que você não é vítima das circunstâncias. Você tem o domínio daquilo. Você tem o domínio do que você vai trazer para dentro do seu coração ou não. E aí, quando eu falei isso para Deus e Jesus me deu esse caminho, eu quero te dar esse caminho também. Você vai carregar a bagagem do passado ou você vai escolher seguir em frente sem essa bagagem. Se você escolher seguir em frente sem essa bagagem, você continua comigo na aula, ok? Se você escolher continuar com essa bagagem e criar as coisas de uma forma mais lenta, difícil, penosa, na escassez, na dificuldade, na vítima, no choro, na mágoa, na raiva, no ódio, na resistência, tá tudo bem. Eu respeito a sua escolha. Eu tenho certeza que Deus também, o Espírito Santo, todo mundo vai respeitar. Mas eu quero te dar um outro caminho. Eu quero te dar esse caminho que foi o mesmo caminho que Jesus me deu. E não sou eu que vou te dar. Eu estou te apresentando o que foi apresentado a mim. E o que é apresentado a muitas vidas todos os dias. Que se chama alinhamento energético. Se você escolher esse caminho, você vai pegar um papel e uma caneta, você vai pausar o vídeo, vai pegar um papel e uma caneta e você vai escrever absolutamente tudo o que mais te feriu que disseram sobre você, que jogaram sobre você, que praguejaram sobre os seus caminhos, que falaram sobre você. Você vai escrever.
Ai, Paty, mas eu já tô toda trabalhada no perdão. Tá, entendi. E você tá com todo o dinheiro que você quer? Você tá da forma como você quer? Não. Então trabalhe o auto perdão. Pede pra Deus te mostrar o que ainda dentro de você tá desalinhando, tá? E aí, eu quero que você, nesse momento em que você estiver escrevendo isso, eu quero que você peça essa contribuição de Deus, do universo, do Espírito Santo, de Jesus. Fala, gente, é o seguinte, tá? Eu quero me alinhar com os meus sonhos, eu escolho me alinhar com os meus sonhos. E hoje eu estou tomando uma decisão. Gente, não importa quantas vezes você tem que ver esse vídeo, tá? Não importa. Escolha todos os dias, escolha todas as vezes que você for ver esse vídeo, escolha esse caminho. Esse caminho não é um caminho que a gente escolhe uma vez e pronto, é um caminho que a gente escolhe todos os dias. Estar em Deus, estar fluindo, estar alinhada energeticamente com os nossos sonhos, estar prosperando, estar em abundância, estar em glória, estar no fluxo da felicidade, da facilidade, do dinheiro, criar dinheiro é todos os dias uma escolha. Você tem todo dia uma nova oportunidade de escolher a vida que você quer criar. Nenhuma escolha sua é determinante. Nenhuma. E até quando você acha que é determinante, Deus vai lá e faz o milagre. Porque até quando eu escolhi algo muito ruim para minha vida, eu achei que não ia ter mais volta. Deus me deu uma chance de escolha. Que foi o dia que eu passei por um acidente de carro e a porta da morte se abriu para mim. Deus falou: você pode vir, mas você pode voltar, porque o que eu tenho para você é ainda maior. E eu acordei. Então, sim, eu posso te falar com toda a propriedade do mundo. Porque não é o que está escrito, não é o que eu li, é o que eu vivi. Mesmo quando você escolhe coisas extremamente ruins e Deus te avisa que aquilo não vai dar bom, ele vai descer com a misericórdia dele. E ele vai te libertar. Mesmo quando Deus me avisou inúmeras vezes que não era para eu continuar aquela viagem, e eu fui teimosa e continuei, e um caminhão invadiu a minha pista, eu quase entrei debaixo do caminhão com o carro. Mesmo naquele momento, quando eu achei que estava tudo perdido, porque eu não ouvi Deus, não escutei o Senhor. Deus não me puniu. Deus não falou pra mim, tá vendo? Agora você vai sofrer. Deus não falou isso comigo. Porque não era a imagem que eu tinha de Deus. Naquele lapso todo da batida, eu simplesmente vi a famosa, né, luz branca. Aquela famosa luz branca. E aí Deus falou pra mim, filha, você cumpriu parte da sua missão. Se você quiser vir, você pode vir. Mas se você escolher ficar, eu tenho algo muito mais grandioso pra você. E quando eu abri os olhos, eu sentia aquele sangue todo, aquela coisa toda. Eu falei, pensei comigo assim, eu tô viva. E aí, naquele momento de ambulância, do pessoal me mobilizando, tentando falar comigo, aquela coisa toda, deu um pouco aqui, um pouco lá e tudo. Eu só conseguia pensar, meu Deus, é muito bom. O meu Deus é muito bom. E todas as crenças de que Deus era ruim, Deus era punitivo, etc., nesse momento caíram por terra. Porque mesmo Deus me avisando que o melhor seria eu parar para comer, eu não continuar a viagem, eu nem ter ido embora naquele dia. E olha que coincidência, gente, era dia de finados. Finados. Finados, por causa que a Patrícia já aproveitou, né, o feriado e foi junto, né? Simples assim. Naquele momento eu entendi, sabe, que Deus estava lá, com a misericórdia dele estendida, mesmo quando a gente fosse para um outro caminho, ele estava lá, pronto
para te tirar daquele caminho e para te colocar num caminho muito maior. E quando aquilo aconteceu e eu fui pro hospital para fazer exame, raio-x, aquela coisa toda, que eu não sabia se tinha quebrado, se não tinha quebrado, eu tava assim, ó, eu tava com muita dor na clavícula, o pessoal me imobilizou e tudo. E eu só pensando assim, Senhor, eu nem sei se eu sou digno, porque o Senhor já me deu uma glória tão grande, né? Você já fez um milagre tão grande em mim, mas se eu for digna, por favor, tira essa dor. E aí, tiraram 2 raios-x. Primeiro eles tiraram um e falaram assim, olha, provavelmente você quebrou a clavícula, só que a gente vai precisar tirar um raio-x sem a tua blusa aqui para ficar melhor. Aguarda um pouquinho, tá? E aí eu, assim, lá pra lá do que pra cá, esperando, né? Tentando captar tudo que estavam falando comigo, tentando entender que eu tava viva mesmo, porque até naquele momento eu não acreditava que eu tava viva. Assim, e eu passei, gente, algumas semanas assimilando que eu não tinha morrido, porque a minha sensação é que eu tinha morrido, e aí eu fui entender depois disso, mas isso é uma outra conversa. E aí eu, só assim, pedindo, né, Senhor, eu sei que eu errei e eu sou muito grata pelo Senhor ter ainda assim estendido a sua misericórdia sobre mim. E se eu for digna ainda da tua misericórdia, e eu tinha muita questão de inferioridade com Deus, gente, mas isso também é uma outra conversa. Se eu for digna ainda da sua misericórdia, por favor, me tira essa dor, né? Não permita que eu tenha quebrado a minha clavícula. E aí, eu sei que, gente, parece que foi uma mão, assim, ó, que pegou em mim e foi tirando aquela dor. E aquela dor foi embora. E aí eles tiraram outro raio-x, o médico ficou olhando um, ficou olhando outro, ficou olhando um, ficou olhando outro, falou assim, moça, parece que você não quebrou sua clavícula então. Eu tô olhando um raio-x, tô olhando o outro, mas nesse último que eu fiz aqui, tá bom. Pode ir pra casa. Isso a minha mãe tava vindo pra buscar, né, a gente, que minha mãe, a gente tava a 1h30 do caminho, minha mãe tava vindo, e ela tava próxima à chegada, né, nesse tempo todo. E aí, gente, o que eu quero dizer pra vocês, tá? Não importa o que você tenha feito no passado, não importa o quanto você tenha renegado Deus, não importa o quanto você tenha errado, não importa, sabe, o quanto você não se orgulhe das coisas que você fez. Isso não importa. De verdade, isso não importa para Deus. Desde que você escolha algo diferente. Desde que você escolha uma mudança. Desde que você escolha uma restauração. Desde que você escolha algo que funcione melhor para você. Porque isso aí você já experimentou. Você já viu que não é algo que te supre. Então, como seria agora a gente experimentar um caminho diferente? O caminho da raiva, da mágoa, do não perdão, da briga, tudo isso a gente já experimentou e já viu que, ok, isso mais nos acorrenta do que nos liberta. Como seria agora vocês experimentarem algo diferente? Como seria agora vocês olharem para isso e não deixar mais que o que te fizeram te limite? Como seria agora a gente começar a se libertar dessas questões e escolher esse novo caminho, que ele está aqui, disponível todos os dias. Depois disso, do acidente, eu passei a ser muito mais grata, gente, muito mais grata pela vida que eu tinha todos os dias, porque eu falei, meu Deus, eu tô viva. Tanta gente não tá aqui mais. Tantos sonhos não realizados que foram junto pro túmulo com as pessoas e eu estou aqui. E você me deu uma nova oportunidade, você me chamou, você me restaurou, você me fez renascer. Eu ganhei de novo uma nova chance de vida, de conhecer a verdadeira vida. Porque viver na raiva, na mágoa, no ódio, desculpa, isso não é a verdadeira vida. Isso não é estar alinhado com seus sonhos. Isso não é alinhamento energético. Isso é carregar um monte de lixo, é se tratar como um saco de lixo. Porque, desculpa, a pessoa que entra numa Porsche, numa Ferrari, na casa dos sonhos, ela não se trata como um saco de lixo. E sim, toda vez que você guarda tanta coisa ruim dentro de você e você torna a sua vida miserável com isso. E, gente, o que eu falo sobre vida miserável é você tornar uma vida parada, uma vida de ressentimento, uma vida de reclamação diária. Isso é uma vida miserável. Perto da glória que a gente tem. Perto de todo dia você tá respirando.
Tem uma pessoa que tá lá sepultada, que ela gostaria de ter tido só mais um dia. Se eu tivesse morrido naquele acidente, com certeza, com certeza, eu gostaria de ter tido só mais um dia. Só mais um dia para ter falado para minha mãe que eu a amava, para ter perdoado meu pai e para entender que a vida que eu queria para mim não era aquela ainda, era algo muito maior. E que todo dia a gente ganha novas escolhas, novas possibilidades, novos caminhos, novos alinhamentos, novas oportunidades de escolha. Então, qual é a sua escolha? Qual é o seu caminho? Se o seu caminho for o mesmo que eu escolhi e que de fato me colocou nos trilhos para os meus sonhos, então eu quero te dar boas-vindas. E se o seu caminho for continuar com raiva, mágoa, ódio, vivendo uma vida miserável, presa nesses sentimentos, eu quero me despedir de você, porque provavelmente o meu conteúdo não é para você. Eu não tenho como te ajudar, ok? E tá tudo bem. E eu sou muito grata. Se você vai continuar comigo, eu quero que você deixe seu like, você compartilha esse vídeo aqui. Você curte esse vídeo, você comenta muito, tá? Você vai lá no meu perfil, você me segue, você interage comigo. Porque eu vou amar te acompanhar nessa trajetória. Então faz esse exercício, escreve e pede auxílio de Deus, pede a contribuição de Deus, pede a contribuição do universo. Gente, independente de como você enxergue Deus, eu enxergo Deus dessa forma. Deus para mim é uma energia que está presente em tudo, em absolutamente tudo, porque Deus é o criador de todas as coisas. Está na Bíblia. Deus criou absolutamente tudo. Deus está presente em tudo. Deus está presente no livro, Deus está presente na água que você toma, Deus está presente em tudo. Então, não. Você não tem que ter lá na igreja para falar com Deus. Com certeza, nesse lugar, Deus vai usar pessoas para falar com você quando às vezes você se fizer de surda. Mas no geral, Deus está presente em tudo, tá? E eu quero que vocês entendam que tá tudo bem pedir ajuda para Deus. Tá tudo bem falar, olha, como é que pode ser mais fácil isso aqui, né? O que foi que eu fiz? Quando eu tava na pele de vocês e Jesus me deu essa oportunidade. Eu falei, olha, eu não sei como fazer isso. Eu quero fazer. Eu verdadeiramente escolho. Porque eu, de fato, estava cansada de ter uma vida miserável. Uma vida cheia de mágoa, de ressentimento, de olhar no espelho, de não confiar na mulher que eu era. De me sentir um lixo, de me sentir feia, de me sentir inferior, de me comparar, de me sentir pobre, tanto de espírito quanto financeiramente. Eu estava cansada de olhar as coisas e achar que aquilo não era para mim. De não acreditar que eu poderia ser amada. Amada. E aí quando eu sentei e falei, eu vou soltar isso, eu vou liberar isso. Eu falei, eu preciso de ajuda. Eu não consigo fazer sozinho. E eu comecei a escrever e comecei a falar, eu te perdoo. Eu não sei por que você fez isso, mas eu te perdoo. Eu não sei por que você fez isso, mas eu te perdoo. Eu não sei por que você fez isso, mas eu te perdoo. Eu não sei por que você fez isso, mas eu te perdoo. E eu não escolho mais buscar compreender por que você fez isso, eu escolho me libertar. Porque entre entender o outro, gente, e me libertar e ir em direção ao meu caminho, entender por que o outro falou ou não falou, eu escolho continuar minha trajetória e me alinhar cada vez mais com aquilo que eu quero. Eu não escolho viver uma vida miserável tentando entender o porquê que o outro disse algo tão desaforado para mim ou não, sabe? O porquê que aquilo aconteceu. Eu não escolho. Porque o outro não cabe a mim, o outro cabe a Deus. E aí é entre ele e Deus e ponto. E eu não escolho ficar presa nessa história. Isso aí, eu já tenho meu universo para cuidar, já tenho a minha missão de alma para cuidar. O que o outro fez ou não fez. Deus que vai me ensinar no coração dele essa conversa. E aí, quando eu entendi isso e Deus falou para mim,
A sua responsabilidade é sobre você, o outro é responsabilidade minha. E o outro se acertará comigo, assim como eu estou me acertando com você. E quando Deus disse acertar, não é aquele acerto de contas, não é aquela punição, não é que, se ficar aqui, você vai ter que se parar. Gente, eu não tenho esse ponto de vista. Eu tenho um ponto de vista de alinhamento energético, que é o que Deus me ensina, e Ele me ensinou. Que quanto mais você age de forma tal, mais você vai se alinhar com aquilo que você vem fazendo, falando, agindo, pensando, emanando, certo? Porque Deus criou todas as coisas e tudo é energia. Ponto. Ok? Você tem na sua língua o poder da vida e o poder da morte. Beleza? Você tem na sua boca o poder da vida e o poder da morte. Isso não é o que disse, tá na Bíblia. Ok? Beleza. Tudo aquilo que os nossos olhos são capazes de desejar, tudo aquilo que a gente profetiza sobre a nossa vida, tudo aquilo que o homem escreve sobre ele e decreta, está em Abacuque, será realizado. De novo, está na Bíblia. Não sou eu que estou falando isso, não sou eu que estou tirando da minha cabeça. Isso foi Deus que me ensinou e depois ele foi me mostrando a Bíblia, que é o livro que a maioria das pessoas usam para falar sobre Deus. Ok? Tá tudo certo. Então, se você for uma pessoa que você acredita em absolutamente tudo que está na Bíblia, então a minha aula é para você também. Se você for uma pessoa que já tem essa conexão com Deus, né? E que Deus vai te mostrando as coisas e vai confirmando através de um livro, ou através de uma música, através disso, a minha aula também é para você. Então, eu não tenho como responder pelo outro. O outro vai se acertar com Deus. Eu vou me acertar com Deus dentro daquilo que cabe a mim. E o acerto é alinhamento. É a gente se alinhar com Deus de acordo com aquilo que a gente vem pedindo e fazer a nossa parte. Que é o que a maioria das pessoas erram. Porque as pessoas pedem, 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 mas não perdoam. As pessoas pedem, 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 mas julgam o outro. As pessoas pedem, 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 mas ela tá fofocando, tá falando mal, tá apontando o dedo, tá julgando, tá fazendo complô, tá perdendo o tempo da sua vida preciosa para bater o martelo sobre a vida do irmão. E aí a pessoa chega e fala: porque eu não consigo realizar assim, porque você não está dedicada a realizar, você está dedicada a ressentir, a magoar, a entristecer, a culpar, a jogar na cara. E aí, gente, é óbvio que não vai ter espaço para você ter uma Mercedes. Não vai ter espaço para você ter uma Ferrari, não vai ter espaço para você comprar aquela pipoqueira, sei lá, o que você ama, o que você gosta, aquelas roupas. Porque com certeza a pessoa que está dirigindo uma Ferrari, ela não tem tempo para ficar apontando o outro. Ela não tem tempo para ficar ressentindo o passado dela, porque já foi. Ela vive do presente, ela vive do agora, ela vive do que verdadeiramente ela pode criar. E não, isso não saiu da minha cabeça. Isso saiu de um estudo que, inclusive, um brasileiro faz no YouTube sobre pessoas multimilionárias. Que tem Porsche, que tem Ferrari, que faturam muito dinheiro, que tem iates que chegam a custar bilhões, não tô falando de milhões, tô falando de bilhões. E isso foi o que eu vi na minha vida. Que se de verdade eu quisesse subir um patamar e sair de uma vida miserável, e eu não tô falando no sentido financeiro, estou falando no sentido emocional, no sentido comportamental. Porque riqueza, a gente, não é só dinheiro na conta. É honra, é alinhamento energético, é vida, é gratidão, é como você lida com as emoções. Você pode ser uma pessoa que tem a maior quantidade de dinheiro do mundo e você viver infeliz. Porque não é o que você tem, mas é como você lida com o que você tem. E Deus sempre prepara a gente, nos alinha para receber aquilo que a gente deseja e desfrutar daquilo. Porque de que adianta você ter algo se você não desfruta? Você vai morrer, o negócio vai ser enterrado com você? Não, vai ficar pro outro. É igual aquelas pessoas que compram carros. E, não, esse aqui é só para viajar, gente.
Usa, usa, desfruta. Deus te entregou para desfrutar. O amanhã você não sabe, o amanhã não é nosso. Amanhã você pode escolher diferente ou não tá aqui. E o carro vai estar lá, o dinheiro vai estar lá, a viagem vai estar lá. E aí você vai ser mais uma pessoa que vai ser sepultada com todos os seus sonhos não realizados. E, gente, essa é a questão. Não adianta você pedir, se a tua atenção não tá no que você tá pedindo, a tua atenção tá lá no passado. A tua atenção tá em se culpar, a tua atenção tá em se ressentir, a tua atenção tá em se magoar, a tua atenção tá em se xingar, em se obrigar, em se humilhar, em se abusar, em xingar o seu corpo e ser rude com as pessoas e ser carrasca do mundo. Verdade, quantos de vocês têm sido carrasco de si, carrasco do outro, carrasco do mundo, carrasco do dinheiro? Isso é completamente dissonante com o que você deseja. Existe algo chamado ressonância. E um dos fatores que nos impedem de nos alinharmos com aquilo que a gente deseja são os sentimentos negativos. Agora, falando um pouco energeticamente, tá? Existe um estudo sobre isso. É um estudo muito forte, feito por várias pessoas, inclusive alguns psicanalistas também e alguns neurocientistas, sobre as emoções, tá? E sim, gente, já é fato, tá? Existem estudos em Harvard, existem estudos em outras faculdades também que falam sobre o poder das emoções sobre o nosso corpo, tá? Isso é muito forte, esses estudos eles são muito fortes nos Estados Unidos e cada vez tem se tornado mais forte no Brasil. Por quê? Primeiramente porque a questão de saúde nos Estados Unidos é muito cara. Então as pessoas automaticamente elas vão para outras vias, porque nos Estados Unidos não existe um sistema único de saúde, tá? Então assim, lá nos Estados Unidos é tudo muito alto. Então, os métodos alternativos de cura, de transformação lá são muito estudados. E o olhar para as emoções também. Essa questão de que as nossas emoções adoecem sim o nosso corpo e travam a nossa vida, isso é uma coisa muito clara. Mas como que funciona a questão das emoções quando o assunto é realização, quando o assunto é desejo, quando o assunto é manifestação, quando o assunto é cocriação? Vamos supor que você quer fazer uma viagem, tá? Seja para Dubai, seja para Paris, seja para Porto de Galinhas. Pensa comigo. Quando você estiver lá naquela viagem, você vai ficar feliz. Você vai se sentir feliz. Aquela viagem vai ser boa. Você vai estar com a sensação de sentimento realizado. Você pode ir de avião. Isso vai ser uma conquista para você. Isso vai ser uma grande realização. Você vai arrumar sua mala na maior felicidade do mundo. Ou seja, o sentimento de conquista, ele é um sentimento completamente oposto ao sentimento de reclamação. Então, como é que você está pedindo um negócio que vibra em uma frequência muito alta, que é uma frequência de alegria, de felicidade, de comemoração, de realização? Como é que você quer isso aqui se você está emitindo isso aqui, que é reclamação, que é murmurar, que é fofocar, quer ficar lá 10 dias braba, com a cara emburrada, porque fulano não fez o que você queria, ou porque o ciclano não comprou uma flor. A gente vai lá e compra. Seja você a pessoa que vai se tratar bem. Espere de você. E comunique para o outro o que você deseja. Se ele não conseguir cumprir, tudo bem, mas cumpra você as suas expectativas. Isso é uma outra conversa. Mas como é que você quer um carro melhor se você está focada na situação ruim? Se você não agradece pelo que você tem? Como é que você quer uma alimentação melhor se você amaldiçoa o seu corpo, se você briga consigo mesma, se você se chama de incompetente? E se você vai lá e alimenta aquilo que está te destruindo, seja o açúcar, seja os doces, seja fast food, aquilo que está encurtando a sua vida. Como é que você pede roupas novas se você nem se permite doar as antigas? A conta não fecha. Quando você pede uma coisa, mas faz outra, Deus pensa, bom, ela tá com isso aqui, então ela quer continuar com isso aqui.
Mais que ela me fale isso, a atitude dela não me permite trazer algo novo para a vida dela, porque eu estou tentando fazer isso, mas ela não abre espaço. Guarda-roupa cheio, não tem lugar para mais roupa. Casa lotada de quinquilharia, não tem espaço. Casa com coisas quebradas, coisas que você se apega, coisas que não estão alinhadas com o que você está pedindo para Deus, tá vibrando aqui. Você tá aqui, aquilo que você tá pedindo tá aqui. Peraí, se você quer ter uma casa próspera e você fica com coisa quebrada, você fica com coisa remendada, você fica com coisa do tempo da carochinha que já tá amarelado, já tá feia. Como é que você quer abrir espaço para que Deus te dê o que verdadeiramente está alinhado? Se você todo dia vai ficar olhando para aquilo e pensando, é isso que eu tenho, é isso que eu tenho, é isso que eu tenho, tira da sua vida, tira da sua casa, tira de dentro de você. Ai, Paty, mas vai ficar aquele espaço vazio no guarda-roupa? Vai! Porque Jesus não entra em espaço que já está cheio. Deus não trabalha em espaço que já está cheio. O universo precisa de espaço para preencher, tanto emocional quanto de comportamento. Precisa de espaço. Não tem como você estar fazendo isso e receber isso. Não tem como você querer emagrecer. Se você continua comprando refrigerante, você continua comprando doce, você continua comprando açúcar, se você não muda o tipo de açúcar, o tipo de alimentação, se você não olha para você com mais amor e pergunta, gente, verdade, é isso que eu quero para mim? Ou será que eu não estou descontando frustrações emocionais na alimentação? Será que não é a hora de eu fazer uma terapia? Peraí, se eu não estou conseguindo colocar limite em mim, eu preciso de ajuda. Eu vou pedir ajuda para Deus, eu vou procurar uma ajuda profissional. Porque aí eu tô mostrando para Deus, eu quero me curar. Eu quero chegar lá, eu quero me perdoar. Eu quero me libertar porque eu quero viver algo novo. Eu escolho algo novo para mim. E, gente, quando isso aconteceu comigo, na questão emocional, eu fiz essa lista e eu entreguei essa lista para Deus. Eu falei, eu não sei como isso vai ser feito, eu não sei como a gente vai perdoar, eu não sei como eu vou limpar isso de mim, mas eu sei que isso vai ser feito. E eu não quero mais prender essas pessoas em mim, eu não quero mais me prender a essas pessoas. Então, olha para essa lista. Se você não fez a lista, faz. Olha para essa lista, fecha os seus olhos e fala: Deus, eu não sei como isso vai ser feito, mas eu quero que seja. Eu não sei como o Senhor vai ministrar isso no meu coração, mas eu te dou permissão para ministrar. Eu não sei o que eu vou ter que fazer aqui, Deus, para me libertar disso, mas eu quero o caminho. E nesse momento agora eu me coloco sensível a essas atitudes, porque sozinha eu não vou conseguir. Então eu peço que o Senhor me mostre quem são as pessoas, onde eu vou conseguir fazer isso, em que momento eu vou conseguir fazer isso. Eu quero que o Senhor ministre no meu coração quem e o que pode ser contribuição agora, para que eu me liberte disso de uma vez por todas. E eu escolho me libertar disso de uma vez por todas. Eu escolho diferente, eu escolho o perdão, eu escolho a facilidade, eu escolho a mágica, eu escolho o milagre, eu escolho viver algo novo. Eu escolho a libertação disso aqui para os meus caminhos. É isso que eu escolho. É isso que eu escolho. E é isso o que eu desejo viver. Agora sim, você está começando a ter atitudes que vão abrir espaço para o universo trabalhar no seu coração, para Deus trabalhar no seu coração, para o Espírito Santo entrar. Porque, gente, lugar cheio não tem espaço, sabe? Para algo novo. Se tá cheio do velho,
Comece a ter atitudes que estão alinhadas com isso. Olha para tua casa e pensa, gente, isso não é o que eu quero para mim. Eu não quero mais a minha casa assim. Eu não quero mais esse móvel. Então eu vou pesquisar todos os dias, eu vou estar lá pesquisando, eu vou mostrar para Deus como eu quero e eu vou fazer a minha parte. Eu vou falar sobre o meu trabalho, eu vou colocar o meu trabalho à disposição, eu vou me dedicar, eu vou estudar, eu vou isso, eu vou aquilo outro. E fazer. Porque quanto mais você tiver atitudes alinhadas com o que você quer, mais isso vai ser trazido para sua vida. Só que as pessoas, primeiro, não abrem espaço, segundo, não escolhem, e terceiro, ficam apegadas ao velho. Não tem como receber o novo se você está sempre apegado ao velho. Ai, porque esse móvel é do tempo da minha mãe. Mas você quer ele? Ele realmente é o que o seu coração quer? Se ele não é o que o seu coração quer, de que adianta ele estar aí? Olha a escassez, olha a vida miserável. Mas é um móvel, sim, é um móvel que pode ser benéfico para uma outra pessoa. Porque não é o que você deseja, não é o que está alinhado com a sua verdade. Não é o que está alinhado com o seu coração. Não é. Então não adianta ter algo. Olha a distração. Eu comentei isso com vocês esses dias nos meus stories, que eu tô procurando alguns móveis específicos para trocar, né? Meu irmão deixou esse apartamento, que é num lugar que eu amo aqui. E aí meu irmão me deixou alguns móveis, e são móveis que não tem nada a ver comigo. E tá tudo certo. Ai, não é porque tem móveis que eu vou deixar. Não, peraí. Não é o que é verdadeiro no meu coração, não é o que eu quero, não é o que eu escolho, não é o que tá alinhado. Então eu montei a minha casa, eu desenhei a minha casa e os móveis novos com Deus. E eu determinei no meu coração que era aquilo que eu queria. E eu sabia que se fosse daquilo para melhor, era Deus. Se fosse pior, não era Deus. Se fosse melhor do que eu tinha imaginado, era Deus me trazendo. Se não fosse o que de verdade estava no meu coração, não era o momento. E aí, gente, eu pesquisei, olhei, vi alguns móveis à pronta entrega também, mas nada que de fato fosse aquele encontro, fizesse o meu olho se encantar. E aí, esses dias eu tomando café e falando com Deus, apareceu um móvel lá no grupo do condomínio. Eu falei, nossa, que móvel bonito. Mas eu olhei a altura, olhei o jeito. E aí na hora eu pensei em mandar para a pessoa, posso ver? E aí Deus falou para mim, filha, vai resolver 100% do seu problema esse móvel? Aí eu não. É verdadeiramente o que você precisa? Aí eu não. Aí ele, então por que você está escolhendo um caminho que não é aquele que está alinhado com aquilo que você já me pediu e aquilo que eu vou te dar? Aí eu falei, é verdade. Ok. Aí ele falou, a sua vida vai de fato melhorar da forma como você quer, você comprando esse móvel. Eu falei, não. Aí ele, então não é a hora de dar esse passo. Se você der espaço, você vai ficar mais distante. Financeiramente, você vai gastar um dinheiro que você não precisa nesse momento. Você vai ficar mais distante da verdadeira comprovação de que tudo aquilo que você pede, você tem. Então, Deus falou para mim, todas as vezes que a gente se perde e começa a aceitar coisas que não é aquilo que a gente pediu, nós mesmos estamos colocando na nossa cabeça que a gente não pode ter exatamente aquilo que a gente pede para melhor. E você mesmo cria caminhos para não ver aquilo que você quer se materializando. E aí eu falei, não, não vou mandar mensagem, não vou escolher. Eu sei que eu vou encontrar aquilo que eu quero. E aí as ideias foram vindo, Deus começou a desenhar outras coisas, me trazer outros móveis, me mostrar outros sites e eu, caramba, que bom que eu não comprei, porque realmente ia ter nada a ver
com isso. E aí eu te pergunto, quantas escolhas você tem tomado no seu dia a dia que estão te desalinhando completamente do que você vem pedindo? E eu tô falando sobre móvel, gente, mas é sobre roupa. Você sabe que você quer se vestir melhor, que você quer se arrumar, que você quer se sentir mais bonita. E você insiste em botar aquela roupa rasgada e não lavar o cabelo e não passar um batom e não passar o BB cream, não passar um corretivo e não apresentar o seu melhor para o mundo. Como é que você quer o melhor cliente se você não apresenta o melhor para o mundo? Não bate, a conta não fecha. Se você quer ser uma pessoa próspera e você se veste com o teu pior, você pode ter 3 blusas bonitas, mas que elas estejam bem passadas e bem lavadas. E pode ter certeza que essas 3 blusas, a partir do momento em que você falar, eu vou usar o meu melhor, eu vou colocar o meu melhor, eu vou fazer o meu melhor para receber o melhor, você vai ser honrada. Só que o problema é quando as pessoas pedem o melhor cliente, o melhor preço, o melhor pagamento, isso, aquilo, mas não grava no stories, mas continua dando força pro medo, continua dando força para a voz dos outros. Deus manda uma ideia, essa pessoa não tira do papel. Deus dá uma intuição, ela não coloca em prática. Ela dá uma desculpa, ela arruma uma conversinha, fala, eu não vou aparecer porque eu tenho problema com câmera. Gente, vocês acham que eu também não tive? Vocês acham que eu já não levei um monte de pedrada por aparecer nas redes sociais? Você acha que eu não levei julgamento de dentro da minha família por aparecer? Só que vamos ser bem sinceros, Jesus foi pouquíssimas vezes, Jesus fez muito pouco onde ele nasceu em Nazaré. E ele falou, porque as pessoas que te conheceram desde pequena, desculpa, elas não vão conseguir entender que você mudou. Elas não vão conseguir entender que você não é mais aquele filhotinho de piolho lá. Elas vão ter dificuldade em reconhecer a sua grandiosidade a partir do momento que você apresentar resultados. Quando você começar a apresentar resultados, aquelas pessoas vão falar, ai, é da minha cidade. Ok. As pessoas que você conviveu lá naquela época, elas vão ter dificuldade em entender que você não é mais aquela pessoa. E a mesma coisa seus familiares, teu pai e tua mãe vão sempre te olhar como criança e pequena. Então não é para eles que você tem que vender, não é pro seu marido, é pros seus clientes. Você tem que entender o que os seus clientes gostam. Se o seu marido não usa roupa feminina, desculpa, ele não vai ser capaz de opinar. Se ele não usa pulseira, se ele não usa colar, desculpa, ele não vai ser capaz de opinar. Ele vai ser capaz de opinar um pouco, mas não 100%. Porque ele não é uma mulher, ele não é o seu público. Então é óbvio que nunca vai estar bom para ele. Não é ele que vai comprar de você. Você tem que olhar pro oceano azul de pessoas que vão comprar de você. Só que se você ficar lá, magoada e ressentida, tentando se provar para ele, rancorosa e nananá e aquela coisa toda, não tem como Deus trabalhar no seu ministério. Não tem como Deus trabalhar na sua empresa. Porque você não tá aberta para. Porque toda vez que ele coloca uma ideia no seu coração, você não tira do papel. Porque toda vez que ele te dá um insight bom, você despreza. Porque toda vez que ele te levanta, você se abaixa. Porque toda vez que ele te dá o microfone, você entrega para o outro. Porque toda vez que ele traz uma pessoa até você, você sai julgando essa pessoa. E diminuindo, ao invés de entender que você é um instrumento. Você tá ali para ajudar. Você não é ninguém para pegar o martelo e bater por aquela pessoa. Não, nós não somos. Esquece. E quando alguém não comprar de você, aquela pessoa não tá te rejeitando. Ela só não é aquela pessoa naquele momento. Às vezes não tá pronta para comprar de você, mas ela precisava desse primeiro contato para você ficar na cabeça dela. Então não quer dizer que você é ruim. Vamos pro próximo, pro próximo, pro próximo, até sair a primeira venda. A segunda, a terceira e etc. Isso é estar alinhada com o que você quer. Não é desistir, não é o desânimo, não é fechar a porta. Isso não é. Não é deixar a ideia lá no papel. É óbvio que você não vai fazer dinheiro. Porque Deus está te dando uma fortuna, está te dando o caminho, mas Ele não pode fazer por você. Porque Ele é um Deus gentil. Ele é um Deus respeitoso. Ele nos oferece o melhor, mas quem vai fazer somos nós.
E ele vai nos sustentar e sustentar as ideias. Não quer dizer que você não vai ser criticada, gente. Hoje as pessoas estão muito acostumadas a ficar nessa lenga-lenga de cancelamento, sabe? Até parece que o mundo tá super, ultra, mega próspero, tá todo mundo bem de vida para você ficar tão preocupada, né, em perseguir as pessoas. E às vezes você tá tão com essa síndrome de ser perseguida que você acha que todo mundo vai te atingir. Para, tá todo mundo vivendo a sua vida. As pessoas querem se sentir bem, elas estão procurando bem-estar, elas estão procurando se sentir bonitas, se sentir elegantes, se sentir bem com elas. A maioria das pessoas está frustrada consigo. E aí, onde Deus toca no seu coração para fazer uma peça, para mudar uma coisa, para transformar, para comunicar de uma outra forma, e você fica lá, teimosa, batendo no pé. Não, mas a síndrome da Gabriela, eu nasci assim, eu cresci assim, minhas peças sempre foram assim, minha divulgação sempre foi assim, minha comunicação sempre foi assim. Então não empreenda. Então não viva. Porque estar alinhada com os seus desejos é estar disponível para Deus te transformar. E é estar disponível para ser transformado. Porque nós somos o vaso de barro. E Deus nos prepara. Não adianta você querer estar numa mansão, sendo que você não está cuidando nem da casa que você tem. Não adianta você pedir uma bolsa X mil reais se você não limpa nem as que você tem. Não bate. A conta não bate. Você não está se alinhando com aquilo que você quer. Cuide do que você tem agora para receber algo melhor. Haja em direção ao que você deseja. Pare e pergunte: será que realmente isso vai me deixar mais próximo ou mais distante daquilo que eu quero? Isso é alinhamento energético. As pessoas não estão acostumadas a fazer perguntas para Deus, a se questionar, a se confrontar e falar: mas por que que eu estou escolhendo isso se não tem nada a ver com o que eu quero? Mas por que que eu estou deitada na cama essa hora, se essa hora já tem cliente minha querendo comprar e eu aqui, deixando o dinheiro na mesa? Mas por que que eu acho que não vai dar certo só para mim se Deus está colocando o desejo de ensinar no meu coração? Por que que eu acho que eu não sou competente? Tudo bem, eu não preciso começar perfeita, mas eu vou começar. Eu vou começar e eu vou pagar para ver. Isso é alinhamento energético. É você pedir um Jeep Compass, mas cuidar se você tiver um Uno, é o seu Uno tá sempre limpo. É você pedir uma Porsche, mas o carro que você tem agora tá sempre limpo, impecável, e você ter gratidão por ele. É você pedir por algo e todos os dias você profetizar a certeza de que isso já é real na sua vida. E o que Deus colocar no seu coração você honrar. É você não perder tempo com coisas do passado. É você não perder tempo com aquilo que de fato não vai te colocar próximo do que você quer. Não. E, gente, tem gente desaforada mesmo na internet. Tem gente sem noção, tem gente que vai te julgar. Você mesmo sem perceber. Você pode estar assistindo a minha aula e me julgando. E tá tudo bem. Porque é um instinto primitivo. Você tomar uma conclusão, você julgar, você racionalizar. Só que quando você começa a fazer perguntas e pedir por algo diferente, tá? Então como que eu posso ter mais facilidade com isso? Como é que eu posso fazer algo diferente aqui? Como é que eu posso estar cada dia mais perto? O que você deseja é se aproximando de você na medida em que você se aproxima disso. E se aproximar disso são os micro hábitos. É um dia de cada vez. Porque para você entrar numa Ferrari, você tem um processo de preparação. Você não chega e entra na Ferrari pronto. Com certeza, as pessoas que têm uma Ferrari, elas passaram por um processo de preparação para aquilo. Deus nos prepara para receber os nossos milagres. Porque você precisa estar na mesma sintonia. Isso se chama ressonância. Você precisa estar na mesma sintonia, gente.
Não adianta eu pedir para emagrecer 10 quilos e todo dia tá lá no McDonald's. Vocês estão entendendo que a conta não fecha? Então, peraí. O que eu tô fazendo na minha vida que tá fazendo com que a minha conta não feche? Essa é a questão que ninguém te conta. Seja sobre lei da atração, seja sobre lista de manifestação. Peraí. Eu preciso manifestar e ter a ação necessária para concretizar aquilo. Então, tá, se eu tô pedindo um carro X, o que eu estou fazendo para me alinhar com aquele carro X? O quanto eu estou trabalhando, o quanto eu estou investindo em novos projetos, o quanto eu estou investindo na minha educação, o quanto eu estou investindo em mim para eu alcançar isso. O que eu tenho feito todos os dias, além de falar, quais são as minhas atitudes para ter o carro que eu quero? Quais são as minhas atitudes para ter a empresa que eu quero? Com quem eu estou aprendendo? Que mesa que eu estou sentando? Quanto eu estou desembolsando? O quanto eu estou me dedicando? O quanto eu estou provando para mim e para o mundo? Que não importa o que eu tenho que fazer, eu vou fazer porque eu sei para onde eu estou olhando. Eu sei para onde eu estou olhando. Eu sei onde é que está o meu olhar não está na grama do vizinho. Porque eu não sei o que o vizinho teve que passar. Eu não quero a história do vizinho, eu quero a minha história. Eu não quero a história do vizinho, eu quero a história da Patrícia, eu quero a felicidade da Patrícia, eu quero leveza, eu quero amor, eu quero ser sustentada pelo amor de Deus. Eu não quero ficar sendo provada, eu não quero estar numa briga eterna com o dinheiro. Não. Eu quero ser amiga da abundância de Deus. Eu quero ser amiga dessa energia. Eu quero ser sustentada pelo Criador. Eu quero ser a filha amada de Deus, eu quero ser provida. Eu não quero guerra. Eu não quero ser aquela pessoa que, ai, porque eu tenho que ficar sendo provada, testada, aprovada, porque eu quero ver o Satanás. Eu não quero ver. Eu já vi, já deu. Chega. Eu não quero a história de outra pessoa, eu quero a minha história. E Deus sabe do que eu passei. E Deus sabe do que eu quero daqui pra frente. E é o que eu tenho pedido todos os dias, Senhor, como isso pode ser mais fácil? E pasme, Deus te ama. E Ele sabe do que você precisa. E Ele quer ouvir de você o que você precisa e Ele quer te prover. Deus não quer ficar te vendo em batalhas. Deus não quer ficar te vendo em dificuldade. Deus não quer isso para você. Ele quer poder te tocar, te ensinar. E Ele quer te ver evoluindo. E a escolha de como você vai fazer essa evolução, ela é sua. Eu não quero evoluir pela doença. Eu não quero evoluir mais pelo acidente de carro. Eu não quero evoluir por perdas. Eu não quero evoluir. Ter que olhar para uma das pessoas que eu mais admirei e amei sendo enterrada e evoluir e me culpar porque eu não consegui estar tanto com aquela pessoa quanto eu gostaria. Eu não quero mais evoluir pela dor. Eu sei que tem momentos em que a gente vai se chatear, mas eu não escolho mais me tornar a dor para evoluir. Eu não escolho mais entrar em depressão para conhecer a Deus. Eu não escolho isso primeiro. Eu não escolho mais guerra, eu não escolho mais conflito. Não escolho. Deus sabe disso. Mas eu sei que se em algum momento isso acontecer, eu sei muito bem sobre qual armadura eu vou estar, sobre qual cuidado, carinho e amor eu vou estar. E quando eles começam a se desencontrar, eu falo, Criador, como que a gente pode mudar isso aqui? O que eu posso fazer para que realmente isso se torne mais fácil, mais leve, mais alinhado? Não é isso que eu pedi. Como é que a gente pode mudar isso? O que eu tenho que aprender com isso? E como isso pode ser mais gentil? Como é que isso pode estar mais alinhado com a tua energia? Como é que isso pode mudar? Como é que eu mudo isso? Escolho mudar isso. Como é que isso pode ser gentil? Como é que eu posso passar por essa situação de uma forma mais gentil? Eu tenho inúmeros casos na minha vida, gente, que isso aconteceu, inúmeros. Que as pessoas começaram a agir de uma forma e eu comecei a falar, Deus, isso não vai funcionar pra mim. Porque você não é assim comigo. Então eu escolho que essa pessoa seja mais de você na minha vida. Como é que a gente pode mudar isso? Como é que essa pessoa pode contribuir comigo? Como eu posso contribuir para ela? Você quer para que a gente tenha mais a energia da gentileza da criação sem esforço aqui? Gentileza da criação sem esforço.
Você não precisa ficar. Deus não quer o teu esforço. Deus não quer a tua dor. Ele quer a tua entrega, ele quer a tua dedicação. São coisas diferentes. Tá? Então, quais são as suas atitudes? Quais são as suas palavras? O seu olhar? O seu estudo? O que você está ouvindo? O que você está falando? O que você está profetizando? Que realmente está te desconectando, desalinhando com o carro que você quer, com a viagem que você quer. Peraí, se você está focada numa viagem, então por que você está gastando todo o teu dinheiro com roupa? Por que você está gastando todo o teu dinheiro com fast food? Se o teu foco é a tua viagem. Se você está focada em quitar as suas dívidas, então peraí. Eu sei o quanto eu tenho de dívida para falar isso com Deus? Para pedir? Para trabalhar? Para me organizar? Não, então eu tenho que olhar. Eu já fui para renegociar? Eu já fui para pedir, para renegociar, para ver forma de parcelamento, para ver forma de quitação? Não. Então a conta não fecha. Ah, tal pessoa fica falando aquilo para mim, tá, mas você já falou para ela que você não vai mais admitir que aquilo seja falado? Não, então a conta não fecha. Você já foi fazer o test drive para ver se é bom o carro? Se é gostoso, se é confortável, se é realmente tudo isso aquilo que você acha que ele é? Porque pode não ser, gente. Eu tava manifestando um carro, eu quase fui comprar esse carro. E aí, quando eu entrei nesse carro, eu falei, cara, mas não é bem isso que eu quero. Tipo assim, não é. E eu falei, tá, não vou comprar, eu vou esperar, eu vou comprar aquele outro. E eu fui lá, fiz o teste do outro, e falei, é aquele outro. Pronto. Porque vai por mim. Quando você faz as coisas com o que tem, do jeito que deu, o resultado não vai ser positivo. Mas quando você faz com o teu melhor, alinhado com aquilo que você quer, aí sim. Então, se você quer ser uma mulher bem-sucedida, começa se cuidando como uma mulher bem-sucedida. Começa se tratando como uma mulher bem-sucedida. Começa conversando como uma mulher bem-sucedida. Começa tendo hábitos de uma mulher bem-sucedida. Uma mulher bem-sucedida estuda. Uma mulher bem-sucedida lê. Uma mulher bem-sucedida se trata terapeuticamente falando, tá? Uma mulher bem-sucedida não dá voz para o que limita ela. Uma mulher bem-sucedida tem rotina. Uma mulher bem-sucedida tem horário. Uma mulher bem-sucedida faz perguntas. Uma mulher bem-sucedida estuda comportamento humano. Uma mulher bem-sucedida ri. Ela brinca. Ela é capaz de superar as dificuldades. Ela acredita. Uma mulher bem-sucedida ora. Uma mulher bem-sucedida tem essa conexão com Deus. Tem essa conexão com o todo, mas principalmente a conexão com ela também. Uma mulher bem-sucedida sabe ouvir os outros, mas entender se realmente aquilo é o caminho ou não, se está alinhado com o que ela deseja ou não. Porque, gente, nem toda opinião é bem-vinda. Tem opinião que não vai ser bem-vinda e tá tudo bem, mas assim, ó, entra por aqui, sai por aqui, pronto. Todo dia eu recebo no meu direct vários profissionais com críticas construtivas sobre o meu trabalho. Cara, eu já tenho uma equipe. E eu deixo isso bem claro, sabe? Eu agradeço muito. E eu não gosto, tá? Eu não gosto desse tipo de abordagem, eu acho invasiva. E aí, só que tá tudo bem, eu não vou ficar me afetando, sabe? Por causa disso. Entra por aqui, sai por aqui, ok. Simples. Simples assim. E aí, gente, uma das coisas que eu quero deixar muito claro para vocês. Peguem a lista de sonhos de vocês, coloquem os seus sonhos lá. E olha para a tua vida. E eu não tô falando do que você já tem de bens materiais, eu tô falando de comportamento, tô falando de música, tô falando de pensamento, tô falando de atitude, eu tô falando de hábito alimentar, tô falando de cuidado com o teu emocional, eu tô falando do que você pode fazer por você. Porque quando eu fiz aquela pasta no Pinterest, né? Eu recomendo que vocês visitem o site Pinterest. Quando eu fiz aquele mural dos sonhos e eu não tinha nem roupa, assim, ó, não tinha nem como comprar numa Zara da vida. E eu comprava na C&A, comprava na Riachuelo, parcelava. Mas comprava. Parcelava. Mas o que que eu fazia? No começo, quando eu quis mudar a minha forma de vestir, eu peguei as minhas melhores roupas.
Doei aquelas calças rasgadas, aquelas coisas tudo, que eu já não queria representar, aquilo não me representava mais. Eu queria me ver e ser vista como uma mulher bem-sucedida. Eu peguei as melhores peças que eu tinha e eu ia intercalando. E eu ia intercalando, mas muito grata. Aí algumas vezes eu ia em alguns daqueles brechós chiques e começava e abençoava, e aí comecei a comprar algumas roupas lá, algumas peças lá. E a coisa foi melhorando. Quando eu determinei, eu dei o primeiro passo e eu comecei a fazer com o que eu tinha o meu melhor, comecei a me maquiar, comecei a arrumar meu cabelo, cortei meu cabelo, comecei a pegar algumas peças estratégicas, mesmo que naquela época não fosse nada apanhado, não fosse nada de ouro, fosse bijuteria. Mas eu comecei a pegar algumas peças estratégicas e a cuidar dessas peças para que elas pudessem durar mais. Conforme eu ia olhando no Pinterest, conforme eu ia olhando no próprio Google, eu ia buscando fazer aquilo. Porque falar, até papagaio fala, gente, reclamar, todo mundo reclama. Só que isso não vai te colocar mais perto dos seus sonhos, isso não vai te alinhar com aquilo que você quer e aquilo não vai acontecer. E você vai ficar frustrado, culpando Deus e o mundo, sendo que Deus não tem nada a ver com isso, coitado. Nada. Deus tá lá, Deus bota vontade no teu coração para você se maquiar, você não se maquia. Deus te mostra uma peça boa em promoção, você não compra. Deus te chama a atenção numa peça lá no teu guarda-roupa que vai ficar boa, você não dá chance. Deus tenta te colocar no caminho e te dar sinais para você ir até o caminho. Mas o passo é você quem dá. Você pode continuar ignorando, mas você pode ouvir. E tá tudo bem. Então eu quero que vocês façam isso, sabe? Como tarefa de casa. Olha para a vida que você está desejando e perceba se realmente as músicas que você está ouvindo, as palavras que você está falando, a forma como você está usando o teu tempo, a tua rotina, a tua alimentação, os teus hábitos, a tua internet, as tuas redes sociais, o que você está vendo, o que está tocando na tua TV, o que você está conversando com a tua filha, com o teu filho, o que você está conversando com o teu marido, as tuas atitudes, a tua postura, se está verdadeiramente alinhada energeticamente com aquilo que você deseja. Porque aí sim, você vai estar vibrando compatível com aquilo que você quer. Se você vibrar na melancolia, você vai atrair desgraça. Se você vibrar na alegria e na gratidão, você vai atingir, você vai trazer mais situações para a tua vida, você vai se comunicar com tudo que energeticamente está na mesma vibração. Que é alegria, felicidade, presente, dinheiro inesperado, dinheiro, tudo isso. Agora, se você vibrar miséria, se você vibrar maldição, você vai trazer mais disso para sua vida, para reafirmar o que você pensa. As crenças funcionam dessa forma, a nossa mente funciona dessa forma. Quanto mais eu penso de um jeito, mais daquilo eu vou criar na minha vida, eu vou agir em direção àquilo. Por quê? Porque é o meu ponto de vista, o meu ponto de vista, ele cria a minha realidade. Então, quanto mais eu estiver presente, consciente, é o famoso vigiar e orar, gente. Deus fala isso de inúmeras formas na Bíblia. Sejam presentes, porque a decisão da vida e da morte está na tua língua. Ou seja, a decisão do que você vai criar para os seus caminhos está na tua língua. Está nas músicas que você canta, está no que você fala sobre você, está no que você fala sobre a sua casa, está no que você fala sobre a sua vida, está no que você fala sobre a sua família, está no que você fala sobre o seu filho, está no que você fala sobre a sua filha, está no que você fala sobre tudo. Exatamente isso. Tá no que você escolhe fazer, mas tá no que você escolhe não fazer. Toda vez que você se omite frente a um desejo, a uma vontade, a algo que você sabe que você vai ter que até romper uma zona de conforto, vai ser um pouco chato, vai ser um pouco ruim, mas você sabe que vai dar certo. Deus já colocou no seu coração essa certeza. Toda vez que você se omite, você tá falando não para os seus sonhos. Você está falando não para aquele carro que você quer. Você está falando não para aquele sonho que você deseja. E você está falando, Deus, eu não quero isso. Eu quero, mas assim, eu vou ficar só falando, porque na verdade, verdade mesmo, eu quero ficar onde eu tô. E aí Deus vai falar, eu respeito você, meu filho. A partir do momento que você escolher sair daí, eu vou estar aqui, é só você me chamar.
Então não adianta você pedir abobrinha e cozinhar a cenoura. E é por isso que a maioria das pessoas não conseguem realizar o que desejam, porque não estão com a atenção e as atitudes focadas e alinhadas com aquilo, ou não conseguem manter essas atitudes focadas e alinhadas. Quanto mais você fizer essa autoanálise, quanto mais você tirar o ruído, quanto mais você tirar as atitudes, os pensamentos, as músicas e etc., do seu caminho e mudar o comportamento e alinhar o teu comportamento com aquilo que você quer, mais rápido isso chega até você. E eu sou prova viva disso, gente. A partir do momento que eu bati o pé e eu falei, eu quero morar no condomínio assim, 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 assado. E aí eu vim aqui na minha irmã e eu já, Deus, obrigada, porque eu já tenho meu apartamento aqui, em breve eu já tenho minha casa aqui, obrigada, Senhor, obrigada por esse condomínio, eu me sinto feliz, lá, 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 lá. Deu 2 meses. Sim, ó. O negócio foi. O negócio foi. Falei, Deus, vamos mobiliar essa casa inteira de novo. O senhor tá comigo, o senhor me ajuda, posso contar com você, eu sei que. E eu todo dia que olhava e falava, obrigada, Senhor, porque eu mobiliei essa casa do meu jeito. Obrigada, Senhor, obrigada, obrigada. Deus fez assim, ó. É móvel que você quer? É dinheiro que você quer? É ideia que você quer? É luxo que você quer? É felicidade que você quer, minha filha? Tá ótimo. Tá aqui pra você. Deus não tem ponto de vista sobre dinheiro. Deus não quer que você seja controlado pelo dinheiro. Deus não quer que você sirva ao dinheiro. Mas Deus não vai te achar, não vai achar ruim. E não vai te achar soberba porque você quer ir para um resort. Porque você quer comprar, mobiliar tua casa. Deus não vai te achar soberba por causa disso. Se te disseram isso, é uma mentira. Tá? Isso não é soberba. Ok? Deus quer te prover. Deus quer te ajudar. Deus quer te honrar. Deus quer te mostrar que Ele é um Pai extremamente presente, gentil e amoroso. E que Ele está pronto e disponível para te prover a todo momento. Ok? Gente, um pouco, tá? Do que eu gostaria de falar. Esse tema é muito profundo de alinhamento energético, mas isso que eu trouxe para vocês nessa aula já vai dar uma virada de chave na tua vida se você souber aplicar. Se você ficar com algum tipo de dúvida, você pode marcar uma mentoria individual comigo, você pode marcar um atendimento individual comigo, tá? Dá uma entradinha, envia uma mensagem para o meu suporte, tá? Entre em contato com eles, que eles vão te passar os horários disponíveis, tudo certinho, o preço, o valor do atendimento, tá? Para que você quer se aprofundar mais nesse assunto, tem o meu curso também, tem o Leão Imparável, ele é um curso maravilhoso, e cada vez mais as pessoas vão ter esses temas abordados lá de uma forma mais profunda. Mas eu posso te dizer, quanto mais você estiver presente nisso, melhor a tua vida vai ficar. Então, elimine, de novo, músicas, atitudes, comportamentos, falas, tá? Amizades, ok? Coisas que você vem aceitando, hábitos de compra, hábitos de saúde, que não estão te colocando mais perto daquilo que você vem pedindo. E se você começar a analisar a tua vida, você vai perceber que as coisas ainda não chegaram, não foi por conta de Deus. Deus não tem nada a ver com isso. Porque quando a gente fala, Deus, eis-me aqui. O Senhor é o oleiro. Eu sou o vaso. Pode fazer a tua obra. E a gente se permite ser moldada de acordo com aquilo que a gente quer atrair, de acordo com aquilo que a gente quer conquistar, tá? Quando você percebe que você precisa se tornar compatível com aquilo que você está pedindo, a tua vida muda e você consegue atingir as coisas que você deseja com muito, muito mais facilidade nos teus caminhos e com muito mais leveza, tá? Nos nossos próximos encontros eu vou falar um pouco mais sobre comportamentos que você tem que eliminar de uma vez por todas que vão te afastar dos seus sonhos. É um tema complexo, tá? Mas é um tema maravilhoso que a gente vai destrinchando, vocês vão percebendo que Deus não tem nada a ver com isso, pelo contrário. Deus está aqui para te amar, para te prover, para te amparar, para te ajudar, tá? E você que tem dificuldade de ter um relacionamento legal com Deus, eu vou indicar para vocês a minha mentoria. É uma mentoria Salto de Fé, uma mentoria que ela tem 2 configurações. Ela tem 4 encontros ou ela tem 8 encontros, né?
Então, ela vem dessas duas formas. E você pode também entrar em contato com o meu suporte, que eles vão amar te passar todas as informações. Deixa aqui o seu comentário, deixa o seu like, indica o meu canal para outras pessoas como moeda de troca. Lembra da gente agir alinhado com aquilo que a gente deseja. Então, se você quer o teu crescimento, se você quer crescer, haja com gratidão com as pessoas que te ensinam e ajude no crescimento delas também. É isso aí, gente. Generosidade era generosidade. Foi um prazer estar aqui com vocês hoje. Um beijo. Até o nosso próximo vídeo aí semana que vem.